Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Cálculo Numérico. E o tema do vídeo aqui é método de Ruge-Coulter de quarta ordem. O método de Ruge-Coulter de quarta ordem vai ser o nosso último método, visando a solução numérica de um problema de valor inicial. Tá certo? A gente já viu outros métodos aí na playlist Cálculo Numérico, versão tecnológica, como o método de Euler, método de Taylor de ordem superior, fizemos exemplo para ordem 2, ordem 3, vimos o método ponto médio, que é derivado do método de Taylor de ordem 2, E aí agora a gente vai fechar nossa mala de ferramentas aí, referentes ao tema equação diferencial, com esse método aqui, tá certo? Nossa abordagem aqui vai ser o seguinte, a seguir apresentaremos as equações referentes ao método de Ruge-Coulter de quarta ordem, no caso a notação é só H quarta, um dos métodos mais poderosos referentes à solução numérica de equações diferenciais. Contudo, a dedução de tal método é bastante complexa e foge ao que propõe esse material. O material em questão é tanto essa playlist como a minha própria apostila. Eu parto do seguinte pressuposto: se é fácil de explicar e também do meu interlocutor, que é você, entender, aí eu coloco na apostila, porque assim, eu gosto muito da dedução dos métodos, porque eu acho que é na dedução que a gente aprende. Às vezes ficar aplicando muito uma fórmula repetidamente, isso não traz aprendizado, mas entender o porquê do funcionamento, interpretação geométrica, isso ajuda. Mas nesse caso aqui não vale muito a pena, porque a dedução é muito grande, muito complexa e foge ao que pretende esse material, que é atingir quem está na graduação, certo? Claro, se você vier no mestrado, no doutorado, aí não tem jeito, Se for na área de matemática, com certeza você tem que saber, entender bem esses fundamentos. Mas, a nível de graduação, vamos nos contentar apenas com a aplicação desse método aqui na playlist, tá certo? Em questão. Então, as equações são essas aqui, gente. É um monte de equações, mas fique calmo que eu vou explicar a utilidade desse método e por que esse método aqui é melhor do que os outros estudados anteriormente. No caso, método de Euler, método de Taylor de ordem 2 e ordem 3 também, talvez a ordem 4 vai comparar, só que o de Taylor tem o problema das derivadas, que você tem que calcular, e também o método tem ordem 2, então esse aqui tem ordem 4, é o melhor deles. O que acontece? Nesse método aqui, antes de você dar um passo, que é o ômega i mais 1 aqui, você calcula 4 coeficientes. Então você faz bastante conta, só que você precisa dar menos passos, ou seja, dividir seu intervalo em menos pontos, para ter uma aproximação boa lá, digamos, seu último ponto, do que se você tivesse um método de Euler. Você deveria dividir em muito mais pontos, fazer muito mais contas no final da resolução para chegar à mesma precisão que você obtém aqui. Isso aí a gente vai ver no finalzinho do vídeo, lá no exemplo que a gente vai fazer. No final a gente vai apresentar esse número para você, que é o erro em cada passo. Então, vamos aqui para as equações. Eu tenho ômega 0 igual a alfa, isso aqui é a minha condição inicial. Aí depois vem o K1, o coeficiente de K1 ele vai ser H, que é o tamanho do passo, mais F de TI ômega I. O K2 vai ser HF de TI mais H sobre 2, o tamanho do passo sobre 2, e na outra coordenada da F vai ser ômega I mais 1 sobre 2K1. Lembrando, esta F ela é achada lá na nossa equação diferencial, ela é o lado direito da equação diferencial. A K3 vai ser HF de TI mais H sobre 2, na primeira coordenada, ômega I mais metade do K2, o cara que você achou aqui na etapa anterior, Então, para calcular o K3, você usa o K2, para calcular o K2, você usa o K1. E para calcular o K4, obviamente, você usa o K3, que é o seguinte, vai ser H vezes F de TI mais 1, aí você já salta para o próximo TI, mais ômega I mais K3. Aqui você não divide por 2, viu? Tome cuidado, que é um erro muito comum, aí a gente vem dividindo por 2 os casos, e acaba dividindo aqui. E aí, depois de calcular esses 4 coeficientes, você vem para a formulazinha, que diz que ômega I mais 1 é ômega I mais 1 sexto de K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4, certo? E aí, isso aí varia de 0 até I de menos 1, como a gente vem aplicando nos outros métodos. Então, há uma semelhança muito grande de Ruge-Coulter com os métodos que a gente estudou anteriormente, com o conjunto de passos que a gente tem, principalmente no começo da questão, os ajustes que a gente faz, cálculo H, cálculo TI. Isso tudo a gente vai ver no próximo exemplo. Que é um exemplo que a gente até fez ele, não sei se você vem acompanhando os vídeos aí, ao longo de toda a playlist, referente à parte de equações diferenciais, exatamente para você ter esse comparativo dos métodos. Provavelmente no final, aí, após esse vídeo, eu faça um vídeo só falando desse comparativo desses métodos. Então, aplico o método de Ruge-Coulter de quarta ordem ao problema de valor inicial da isso aqui, y igual a y menos t ao quadrado mais 1, onde o t varia de 0 a 0,4, e a minha condição inicial diz que no início desse intervalo aqui em 0, minha solução vale 0,5. Nesse caso, eu aplicaria o método de Ruge-Coulter de quarta ordem com n igual a 2, ou seja, serão 2 passos, assim como os exemplos referentes aos outros métodos. Compare o resultado obtido com a solução exata, y de t igual a t mais 1 ao quadrado menos 0,5 e elevado a t. Então vamos ali para o quadro para a gente fazer. E aqui, gente, é o seguinte. Querendo ou não, você vai ter que aprender a usar a função estocada da calculadora.
até para evitar erros, pequenos errinhos. Eu gravei esse vídeo algumas vezes porque eu fiquei incomodado com pequenos erros. Depois eu descobri que dá para minimizar isso se você usar adequadamente a função estocar. Ainda não vou chegar no resultado ideal, não dá para estocar tudo que a gente faz, mas eu vou dar algumas dicas aqui, beleza? Porque você vai ver que há uma divergênciazinha muitas vezes do que a gente acha, né, ali no slide que eu tenho 15 casas decimais, se não me engano, mais, né, umas 15 casas, e na minha calculadora eu só tenho 10. Então isso aí já começa a ter uma divergência, porque a gente tem muito cálculo aqui, cálculo em cima de cálculo, então isso aí gera pequenos errinhos, certo? Não é que você esteja errado, não. São erros mesmo inerentes ao cálculo numérico. Não tem como evitá-los, né? Então você tem aqui o seguinte, ó. Aqui estão as equações, tá certo? E aqui está a fórmula do nosso passo. E aqui está o nosso problema de valor inicial, conforme a gente leu lá no slide. Então o que acontece, gente? Olha, para a gente começar resolvendo isso aqui, a gente tem um conjunto de passos que a gente sempre segue inicialmente, que é o seguinte, ó. Temos aqui. Então vamos começar calculando H. O H aqui, ele vai ser B menos A sobre N. A ideia é a mesma dos outros métodos. Vai ser o extremo superior aqui, 0,4, menos o extremo inferior aqui, onde o T está definido, sobre 2, que é o número de passos. Então nós vamos ter que o tamanho do passo é 0,2, como em todos os outros métodos, né? Então aqui o TI é 0, é A, né? Mais IH, que vai ser 0 mais 0,2I, que vai ser 0,2I, onde o I vai ser 0 e 1, e só em um caso especial o I vai assumir valor 2. Mas isso aí a gente vai falar lá. Mas é a questão dos passos, dos ômegas, o meu I vai ser 0 e vai ser 1, certo? Aí nós temos a nossa f de t, y, que vai ser uma função importante para nós. Ela vai ser o seguinte, ela vai ser esse lado de cá, y menos t ao quadrado mais 1. Só que a gente vai repassar ela para o seguinte, ó, f de ti, ômega i, que é o que cai na fórmula, ó, certo? Então nós vamos ter aqui, vai ser o quê? Ômega i ao quadrado, que é o y, ele passa a ser o ômega, né? Menos ti ao quadrado mais 1. Lembrando que aqui esse ômega i é uma aproximação do y de ti, né? Então, gente, nós temos isso aqui. Então agora vamos ver as iterações, né? Vejamos as iterações. Então a partir daqui eu sugiro que você passe a repensar a função estocada da calculadora se você ainda não usa até esse momento. Porque aqui, gente, é muita conta. Você vai ver que uma função estocada, você vai evitar um erro muito comum, que é o erro ao digitar um número muito grande, né? E você vai ter muitos desses números aqui, você pode esquecer de digitar um dígito errado e tal. E isso aí gera erros lá na resposta final. Então, para você evitar esse tipo de coisa, a gente vai fazer estocando alguns valores importantes aqui. Então, vamos prestar atenção. Vamos começar com I igual a 0. Para I igual a 0, ó, eu vou começar aqui calculando meu K1. Ele vai ser HF de T0, W0, né? Igual a 0. O meu H a gente já calculou. Vai ser 0,2 F de... Quem é o T0? O T0 é quando o I é 0. 0,2 vezes 0 dá 0. O meu ômega 0 é o 0,5, que é a minha condição inicial, tá? Aqui, ó. Aí nós temos isso aqui, ó. 0,2. Aí, o que que acontece? Esse valor dessa F aqui, vamos armazenar essa F. Então, eu vou usar as letras aqui Y e a letra aqui X. Porque é muito comum que a variável Y e X são letras que eu também tenho na calculadora. Então, eu vou estar usando essas duas para armazenar essa função. Opa, eu botei aqui ômega i ao quadrado, desculpe, não tem ômega i ao quadrado não, porque é só um Y, não está ao quadrado, desculpe aí. Então, vamos lá, vamos digitar essa função aqui, ó. Vou estocar o 0,5 em Y, 0,5, vou estocar em Y, e vou estocar o 0, que é o meu primeiro valor que entra aqui, no X, que vai fazer o papel de meu T. 0, estoquei em X. Aí agora eu vou digitar essa função, ó. Y alfa, Y menos alfa, X ao quadrado mais 1. Quando eu bato igual, dá 1,5, que é os valores armazenados. Então, eu vou ter 0,2 vezes 1,5. Então, aqui dá 0,3, né? Deixa eu ver, vezes 0,2. Pronto, 0,3. Esse cara, gente, eu vou estocar na variável A. Por quê? Porque eu vou precisar dele aqui. Senão, eu vou ter que digitar um monstrão aqui. Eu vou ter que digitar o ômega 1, né? Que se for um ômega, né? Que vai ser muito grande, mais o K, mais... Vai ficar uma contona muito grande. Então, eu vou estocá-lo, porque eu vou usar aqui estrategicamente. Então, vou estocar aqui na variável A. Pronto. Agora vamos para o K2. Vai ser HF de T0 mais H sobre 2, ômega 0 mais K1 sobre 2. Nossa fórmula aqui, ó. Aí a vantagem já começa aqui, ó. Porque eu já vou usar esse cara, se ele fosse muito grande, eu não preciso mais digitar ele, é só dividir A por 2. Então nós vamos ter assim, 0,2 F de
0 mais 0,2 sobre 2, 0 é o T0, o H 0,2 sobre 2, ômega 0 é o 0,5 mais o K1 é 0,3 sobre 2. Embora eu esteja escrevendo no quadro, evite fazer as contas como está aqui, porque você pode achar pequenas divergências, ou então faça para você ver, em relação ao valor armazenado. Quando eu armazeno um valor, gente, que ele vem com muitas casas, a calculadora ele armazena mais do que você está vendo no visor. Quando você apenas digita, você só digita até ali. Então acaba que você não usa a precisão total da calculadora se você for digitar os números que você está vendo como eles estão ali. Por quê? Porque ela joga fora algumas partes. Então quando ela faz uma conta e você armazena, você está armazenando um número mais preciso do que o que está aqui no visor. Certo? Um pouquinho de nada, mas ele é mais preciso. Então aqui nós temos o seguinte, embora as contas estão aqui no quadro, 0,2, f de 0,1, vírgula, aqui vai dar o seguinte, ó, nesse caso aqui eu vou fazer 0,5, né, mais, quem é o 0,3? É o A sobre 2, ó, alfa A dividido por 2, certo? Então deu 0,65. Esse cara, gente, eu já estoco em Y e o 0,1 em X e faço essa conta, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, 0,1, vou estocar, em X, ele estava até na tela, né, o 0,65. 0,65, vou estocar em Y, volto na minha função, procuro ela, ó, dou Enter, deu 1,64, vezes 0,2, deu isso aqui, ó, 0,328. Vou estocar esse cara em B. Vou estocar ele em B. Volto aqui, peraí. Eu acabei de... Não, pronto. 1,64 vezes 0,2, vou estocar em B. Apertei a tecla errada aqui. Pronto, está estocado. Aí eu venho para o K3. O K3 vai ser HF de T0 mais H sobre 2. Ômega 0 mais K2, que é o cara que eu acabei de achar, sobre 2. Então vai ser 0,2 F de... Aqui eu já sei que vai dar 0,1, fiz esse cálculo aqui em cima, né, já boto logo 0,1. E aqui vai ser o 0,5 mais... Perceba uma coisa interessante, ó, gente. Nesse caso aqui, como é um número pequeno, beleza. Mas perceba que esse ômega 0 ele vai aparecer em todo ponto. Então você poderia armazenar ele em outra variável, certo? Eu não vou armazenar ainda porque ainda está pequeno, dá para digitar. Mais o que? O 0,328 sobre 2. Então, fazendo a conta estocada, nós vamos achar isso aqui, ó, 0,5 mais alfa B sobre 2, ó. Batendo isso aqui deu 0,664. Então deu isso aqui, ó. 0,2 F de 0,1, 0,664. Então eu estoco esse cara em Y, ele já está aqui no visual, estoquei em Y. Aí o 0,1 eu estoco em X, volto na minha função, acho ela, bato igual, deu 1,654 vezes 0,2, deu isso aqui, ó. 0,3308. É possível que se você estiver fazendo as contas, como você está vendo aqui no visor, que dê leves divergências em alguns momentos, principalmente no próximo passo, né, que aqui a gente está ainda achando o ômega 1, o ômega 2. Isso é um erro? Não necessariamente, certo? É um erro que está inerente ao cálculo, mas não é um erro seu. Mas quanto mais você usar valores armazenados, melhores, né? Você está usando uma potência melhor de armazenamento do que o que você vê no visor. Então, o K4 ele vai ser HF de TI mais 1. Aí, nesse caso, gente, ó, meu I é 0 mais 1, então vai ser o T1. Quem é o T1? Se o I for 1, vai ser 0,2 vezes 1, 0,2, né? Aí eu vou ter aqui o ômega 0 mais o K3. E, nesse caso, eu não divido ele por 2. É um erro muito comum você dividir ele por 2, né? Então, vai ser 0,2 vezes F de T1, 0,2. Aqui vai ser ômega 0. 0,5 mais quem? 0,3308, sem dividir por 2. Eu já querendo dividir por 2. Chega a mão coçar. Então, nós vamos aqui, ó, 0,2, F de 0,2, vírgula. Aí vamos botar 0,5 mais alfa, quem? 3308, que é o... Esse cara eu estoquei... Ah, tinha que ter estocado em C. Deixa eu voltar aqui na minha função, rapidinho. Vamos estocar ele em C, esqueci. Vezes 0,2, ainda estava armazenado, eu vou estocar ele em C. Opa. Pronto, estocado em C. Beleza. Então eu vou pegar agora 0,5 mais alfa C. Deu isso aqui, ó. 0,8
308. Então, vai tentando fazer dessa forma, embora você possa, né, jogar esse cara aqui, fazer a continha sem estocar, mas é um conceito que eu estou lhe dando. Aí eu vou estocar esse cara em y e vou estocar o 0,2 em x. Volto na minha função, bato enter, deu 1.7908 vezes 0,2, deu isso aqui, ó, 0.35816. Esse cara eu vou estocar em D. Então aqui foi C e aqui em D. Vou estocar ele, ó, estocar em D. Por que essa estocagem ela é importante? Porque nesse passo aqui, ó, observe, ó, ômega i mais 1, que no caso vai ser ômega 1, né, que o i é 0, então vai ser ômega 1, vai ser ômega 0 mais K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4 sobre 6, velho, você vai ter que digitar isso aqui tudo. Tudo bem, eu posso até fazer os dois para a gente ver se vai haver divergência, mas eu vou parar por aqui. Então, ó, nós temos aqui 0,5 mais 0,3 foi o primeiro valor, mais 2 vezes 0,328, mais 2 vezes 0,3308, mais 0,35816. Então, ó, tudo isso dividido por 6. Então, estocando, vou fazer primeiro o valor estocando, que é o seguinte, ó, estocando seria o seguinte, 0,5, né? 0,5 mais, a parêntese, seria alfa A mais 2 alfa B mais 2 alfa C mais alfa D, fecha parênteses e divide por 6. Deu isso aqui, ó, 0,829293333. Ah, professor, e se eu fizer na mão essa conta, dá certo? Dá. Nesse caso aqui até coincidiu, mas tem outros casos que vai dar um errinho aqui na última casa, já vai começar o erro, começar a infiltrar nesse número aqui. Então, nesse caso aqui, ó, observe, ó, eu vou pegar 0,5 mais, só vou fazer nesse, nos outros a gente acredita que está dando certo, mais 2 vezes 0,328, mais 2 vezes 0,3308 mais 0,35816. Divide tudo isso por 6. Aí, a mesma coisa, 8, 29, 29, 33, do mesmo jeitinho. Então aqui não gerou erros, porque os números aqui são pequenos. Mas se eu estiver usando todas as casas da calculadora, provavelmente pode ter uma divergência entre o que eu acharia estocando, que é um valor mais correto, do que o normal. Esse cara aqui, gente, eu vou colocar ele na variável f. Certo? Vamos botar na E, né? Por que na E? Porque perceba que no próximo passo, a gente vai usar muito ele. Então eu vou estocar ele, ó, estocar na variável E, por quê? Porque assim como o ômega 0 apareceu aqui, o 0,5, esse cara vai aparecer toda hora também na conta de lá. Então, sempre que possível, a gente vai somar, na verdade, é mais algum valor lá que vai aparecendo. Então, a gente vai continuar o próximo passo. Então, esse aqui foi o nosso primeiro passo. Certo? Repito, se você não quiser usar a função estocar, não precisa. Eu estou até anotando os números no quadro para você poder fazer as contas passo a passo, se você quiser. Porém, é muito demorado, cara. Então, nós vamos agora o seguinte. Para I igual a 1. Então, nós temos o seguinte. O K1 vai ser HF de T1, W1. Que vai ser 0,2 F de... Quem é o meu T1? 0,2I. Quando o I é 1 é 0,2. O meu W1 é esse número ali. Eu até vou copiá-lo aqui. Certo? Mas eu vou fazer a conta com ele armazenado, né? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Quer dizer, nesse caso eu até vou fazer normal, né? Eu vou estocar esse valor que apareceu aqui também em Y, né? Ó, vou estocar em Y. Estoquei em E, mas tudo bem. Estoque em Y, que é o valor mais que a gente muda, né? E o 0,2 eu vou estocar em X. Aí eu volto e procuro minha função original lá, ó. Deu 1,7. Esse primeiro eu vou anotar, né? 0,2 vezes 1,789293333. Aí, vezes 0,2, ó, deu isso aqui, ó. 0,3578586666. Esse cara eu vou estocar em A. Ele passa a ser o novo K1, né? Então, ó, estoco em A. Certo? Agora vem para o K2. Vai ser HF de
T1 mais H sobre 2, ômega 1 mais K1 sobre 2. Então vai ser 0,2 F de 0,2 mais, que é o T1, né? H sobre 2, 0,2 sobre 2. E vai ser aqui agora o seguinte, ômega 1 vai ser quem? 0,829,293. Aí aqui eu vou escrever assim, ó. 3, para lá, né? Para ter espaço aqui. Mais, né? Então botar uma barrinha assim para dizer que esse 3 se repete. Mais quem? O valor que a gente acabou de achar, esse aqui, ó. 0,3578 sobre 2. Aí aqui é que vem a sacada. Pensando que esse cara aqui ele já contém uma parte, né, que vai depois e esse cara também. Então se a gente soma apenas o que a gente está vendo no visor, esse cara ele já tem um errinho aqui. Então eu vou fazer o quê? Estocando, ó. Eu vou ter 0,2 F de 0,2 com 0,2 sobre 2 vai dar 0,3. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou estocar aqui. Esse cara aqui é o meu E, embora ele seja um Y também, mas ele vai mudando, né? E esse cara aqui é o meu A. Então eu vou pegar E mais A sobre 2. Então eu vou botar assim, ó. Alfa E mais alfa A dividido por 2, ó. Então deu esse número aqui, ó. 1.008222667. Se você faz somando o que você está vendo no visor, vai dar 666, se eu não me engano. Então já tem um errinho aqui. Tudo bem, não é um erro muito grande, mas a gente precisa considerar. Vou estocar ele em Y, esse valor aqui. Opa. Vou estocar ele em Y. Vou estocar o 0,3 em X. E vou procurar minha função para eu avaliar. Deu 1.918226667 vezes 0,2. Então deu isso aqui, ó. 0,3836 44533. Esse aqui eu estoco em B, ele é o meu K2, mesma ideia, ó. Estoco em B. Pronto. Aí eu vou pegar meu K3. Vai ser HF de T1 mais H sobre 2, ômega 1 mais K2 sobre 2. Então, nós vamos ter 0,2 F de T1, aí vai ser o mesmo cara aqui, T1 mais H sobre 2 deu menos 0,3, né, que é a mesma conta, vírgula. Aí o ômega 1 é quem? É o mesmo cara que eu estou usando sempre, 829, por isso que eu falei para a gente armazenar ele, que ele vai ser o nosso E, né? 29293 barra mais quem? O cara que eu acabei de achar, 0,383644533 sobre 2, que na fórmula divide ainda por 2, que é o K3, né? Tá vendo? O 328 lá, ó, 0,328 dividido por 2. O que eu vou fazer? Nesse caso aqui vai ser o E mais o B sobre 2, esse cara, ó. Então vai ser 0,2 F de 0,3. Aí aqui eu vou botar E mais B sobre 2, ó. É alfa E mais... Você é obrigado a fazer estocando? Não, você pode pegar essa conta aqui, somar com esse cara, estou botando aqui já para isso, mas você vai ver que tem um errinho no final. E mais alfa B. É até um exercício bom para você fazer. Sobre 2. Então deu esse número aqui, ó. 1.021156. Esse cara eu estoco em Y, eu vou precisar avaliar na função, e o 0,3 eu estoco em X. Volto na minha função, dou Enter, deu 1.93156 vezes 0,2. Deu isso aqui, ó, 0.386222312. Certo? Esse eu estoco em quem? C. Estoco ele em C. Certo? Calculadoras menores, gente, tem menos variáveis, mas assim, a que eu digo que você quase sempre tem que estocar é A, B e C, certo? O resto você pode ir digitando sempre que precisar. K4 vai ser HF de T, I mais 1, só que no meu caso o I é 1, mais 1 fica T2. Esse é o único caso que você usa o índice aqui 2. Na verdade, vamos olhar aqui, o que é o T2? Aqui eu tenho 0.0, 0.2, 0.4, lá no intervalo, que vai 0 a 0.4. Então esse aqui é o T0, esse é o T1, esse é o T2. Certo? Então, T2 vai ser 0,4. Aí aqui eu tenho ômega 1 mais K3. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? 0,2 vezes F de T2 vai ser 0,4.
Aqui vai ser o quê? Ômega 1, que é o 0,829293 barra 333, né? Mais o cara que eu acabei de achar aqui, ó, 038622312. Não divide ele por 2, tá certo? Então aqui eu vou ter o quê? 0,2 vezes f de 0,4. E agora eu somo quem? E mais C. Então, ó, alfa E mais alfa C. Isso evita que eu, ao digitar esses números, R, pode até estar anotado errado aqui no coisa, mas na minha calculadora está certo. Entendeu? Então eu vou ter esse número aqui, 1.215516453. Eu estoco esse cara em Y, certo? Estoco 0,4 em X e procuro minha função. Então, deu 2.055516453 vezes 0,2, que está aqui fora, não posso esquecer, deu isso aqui, ó, 0,41110329. Então, agora eu posso, de fato, calcular, né? Vou estocar esse em D, né? Opa, não posso esquecer, estoquei em D. Agora eu vou, de fato, calcular meu ômega 2, vai ser ômega 1 mais quem? K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4 sobre 6. É possível que possa até estar na memória essa parte aqui, mas essa aqui não está, então toma cuidado, certo? Então aqui nós temos o seguinte, ó, esse cara aqui é o meu E. Então eu vou ter alfa E mais, parênteses, A mais 2B mais 2C mais D sobre 6, ó. Alfa A mais 2 alfa B mais 2 alfa C mais alfa D, tudo isso, né, fecha parênteses dividido por 6. Então, deu esse número aqui, ó, 1.214076211. Ah, professor, não estou gostando dessa forma assim, né, estou achando difícil. Não, faça essa conta, então, pegue o cara ali, copie esse cara aqui, copie esse outro cara, faz a conta toda e veja, você vai ter uma leve divergência, já vou avisando logo. Talvez não dê esse valorzinho exato. Está errado? Não está errado, mas só que é um errinho inerente à disciplina, não tem como a gente fugir dele. Então a gente tem o nosso segundo passo. Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer o que a questão pediu lá no começo também, que foi o seguinte: compare esses resultados obtidos aqui com um valor correto. Certo? O valor da função mesmo. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Vou armazenar esse cara aqui. Agora eu não vou armazenar mais ele em E, não, porque se eu armazenar ele sobrepõe. Eu vou armazenar esse em F. Já que eu só tenho 2, né? E tem essa letra aqui, então vou estocar aqui em F. Pronto, estoquei. Porque vai que apaga, né? Aqui acontece alguma coisa, está lá estocando. Então F eu acho que eu ainda não tinha usado. Se usar, não tem problema, eu só vou precisar desses dois aqui. Então observe aqui o seguinte, ó, gente. Eu tenho aqui isso, ó. O TI. Eu tenho o Y de TI. Tenho o ômega I, que são os caras que eu achei, e tenho o erro, que é esse cara menos esse, em modo Y de TI menos ômega I. Então, os TI são 0.0, 0.2, 0.4. Em particular esses dois, porque esse aqui, essa função tem que valer 0,5 e esse passo aqui também vale 0,5, que é o ponto inicial, né? Não é nenhum passo, isso é o ponto inicial. E aqui o erro, obviamente, esse menos esse dá 0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar esta função aqui de novo, ó, y de t igual a t mais 1 ao quadrado menos 0,5 elevado a t. Nesse caso eu vou usar t aqui sendo a letra x, certo? Então eu vou botar lá, ó. Vou estocar 0 em x, só para eu testar, eu jogar esse para ver se dá esse mesmo, né? 0, vou estocar na letra x. Eu vou digitar a função, parênteses, alfa, x mais 1, fez parênteses ao quadrado, menos 0,5 exponencial alfa x. Batendo igual, ó, deu menos 0,5, beleza. Né? Isso é um testezinho que a gente faz para ver se bate com a condição inicial, porque senão a gente botou a função errada. Aí eu venho agora estocar o 0,2. O 0,2 estoquei em x, volto nessa função agora que eu tenho, é isso aqui, ó. 0.82929862. Aí, o valor que eu achei para a estimativa é esse cara aqui, ó. Aí, assim, você tem uma postura. Como está anotado aqui, eu não vou usar mais valores estocados, porque eu percebi o seguinte.
Esse cara aqui na calculadora, ele tem mais dígitos do que está aparecendo aqui. Esse aqui também. Então eu vou fazer essa conta do jeito que está aqui, mas você poderia botar esse cara menos quem é. Você pode fazer isso, certo? A gente pode fazer até aqui embaixo, para a gente ver essa coisa interessante que acontece. Menos 0 ponto. Aí aqui eu vou fazer a conta que aparece ali no visor. Ó. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, 0,829,862 menos, vou até digitar para eu jogar as informações aqui. 0,829,29,3333, 4 dígitos 3, né? Esse erro aqui deu isso, ó, 5,287, certo? Vezes 10 a menos 6. Quando eu jogar agora, eu vou pegar e jogar o 0,4 aqui, ó, na função. Então, 0,4, vou estocar em x, volto na minha função, deu isso aqui, ó, 1,214087651. E aí, o que que acontece? Eu vou comparar ele com esse. 1,214076211. Aí eu vou pegar. Agora eu vou digitar os dois, certo? Porque esse aqui pode ter informação depois desse 1 e esse pode. Então eu vou digitar para calcular o erro ali com base nesses dois que você está vendo aqui. Eu não estou usando mais a função estocar. Depois a gente pode até fazer com ela aqui. 1,21,408,7651 menos 1,21,40,7621. Certo? Acho que eu digitei certinho aqui. Se eu digitei errado, vamos lá. 21.408, 7.651, 21.407.6211. Batendo aqui deu isso, ó, 1 ponto. A calculadora deu uma arredondada boa aqui. 4 vezes 10 a menos 5, certo? Olha só, gente. Esse cara aqui, eu vou só calcular esse cara aqui se a gente fosse usar a função estocando, que é até melhor o resultado. Vou calcular. Porém, eu quero que você olhe para o que está aqui no quadro, certo? Então, observe uma coisa interessante, ó. Se eu pegar esse cara aqui, esse cara foi o valor da função com 0,4. Vou voltar nela e bater igual, certo? Tá esse mesmo número aqui, e vou botar menos quem? F, que foi o cara que eu armazenei esse último número, se eu não me engano. Certo? Menos alfa F. Olha o que que deu. 1,1440513. Para esse primeiro eu também consigo fazer, né? É só jogar o 0,2 de novo. Tá. 0,2, estoco em x, procuro minha função. Porque muitas vezes você está fazendo de um jeito ou do outro, e você está comparando com o livro, e você fica lá meio preocupado com essas coisas. Ou não bateu igualzinho, eu vou lhe explicar aqui uma coisa que acontece. Então, eu peguei esse cara, o 0,2, joguei de novo na função, gerei esse cara com a informação que vem depois. Só que não aparece no visor. E vou subtrair de quem? De E. Menos alfa E. Deu isso aqui, ó. Agora aqui já deu até uma diferençazinha interessante. Ali no slide a gente tira a prova. 287. Então, é como se fosse invertido, na verdade, né? Esse aqui foi o segundo. Deixa eu puxar ele para cá. Aí aqui é o primeiro. 5,287,5872. Vezes... não coube não. Então o exemplo ele está ficando um pouco longo, mas eu tenho que fazer essa consideração. Aqui deu 10 a menos 5, viu, gente? 10 a menos 5. E aqui vai dar o quê? 5,28758,72 vezes 10 a menos 5. 6, que foi o primeiro. Então, observe que se a gente digita só o que está aqui no visor, a gente tem essa informação. Se a gente digita com as funções estocadas, a gente tem essa. Então, perceba que ele jogou até uma parte considerável fora. Devia ser 88 esse número, mas ele jogou fora. Então, esse valor aqui, ele, claro, mais correto que esse aqui. Porque aqui a gente fez as funções estocadas, né? A mesma coisa desse aqui. Só que esse aqui tudo bem, jogou fora uma coisa que é 0, beleza, para 4, 4, até que não é um problema isso aí, beleza? Então, só voltar aqui, pronto, deu isso aí, certo? Então, vamos voltar aqui para o slide, só para a gente fechar a explicação. Porque senão o vídeo ficou muito longo também, acho que ninguém chegou até esse ponto. Se você chegou, fala aí, professor, eu cheguei. Né? Às vezes o povo desiste muito rápido, né? Então, nós temos aqui o mesmo passo, ó. Achamos n igual a 2, h igual a 0,2, né? Coisa lá, o TI, calculamos e tal. Aí a gente vem calculando aqui. Aqui eu tenho mais casas decimais. Então, aqui eu fiz o passo a passo, usando o Octave, né? Digitando esses valores, fazendo a conta e achei isso aqui. Então, perceba que no primeiro passo não tem erro nenhum, divergência nenhuma. Basicamente, a gente achou esse mesmo número, só que
4 dígitos, 3 aqui depois, o resto aqui é o que o Octave tem a mais, né? E aí a gente fez a mesma conta. Nesse caso aqui, ó, 7, 2, 1, 1, né? Eu achei aqui 2, 1, 1, então ele aproximou esse 6 aqui para 1, então perceba, né? Já tem uma divergênciazinha assim, né? Poderia ser aqui 1, 1, mas não é. Então há uma aproximação, mas assim, é minúsculo, certo? Então coincide a maior parte dos dígitos. E aí a gente vem calcular os nossos erros. Perceba que quando eu fiz armazenando, deu 5, 2, 8, 7 vezes 10 a menos 6, e aqui deu 1, 4, 4, 0, não tinha mais nada. Pronto, ele jogou fora a partir daqui, certo? Aí você fala, professor, então tem erro. Assim, quanto mais você usar a função armazenada da calculadora, melhor. Por quê? Porque é como eu estou falando, às vezes você está olhando no display e vai digitar de novo, você já não está digitando o mesmo número. Porque aquele número lá, ele está mostrando no display aquela quantidade, mas ele tem mais casas, ficam lá escondidas na memória da calculadora. Então, se você usar a função estocar, você tem resultados melhores, né? Então, eu acho que esse aqui é um exemplo fantástico para você entender que, se você aprender a usar a função estocar em todos os exemplos, suas respostas serão mais precisas ainda do que umas respostas comuns de quem pega o número, copia, digita, porque você vai perdendo essa funcionalidade da memória da calculadora, certo? Então, no próximo vídeo aí, provavelmente a gente vai estar comparando todos esses métodos. Não garanto que eu vou colocar pelos próximos dias, eu vou dar uma avançada nos outros assuntos, mas aí eu devo estar vindo com um vídeo aí para comparar método de Euler, método de Taylor de ordem 2, ordem 3, né? Até ordem 3, e o do ponto médio e o de Ruge-Coulton visto na aula de hoje, certo? Então, desculpe o vídeo muito longo, gente, mas é que a gente tem que fazer todas essas considerações, principalmente aqui, é muito detalhe, né? E você pode perder muito tempo aí, né? Estudando, errando, né? Então a gente prepara logo um jeito mais tranquilo para a gente abordar o assunto, tá certo? Então é isso aí, vai ter entendido, qualquer dúvida, só colocar nos contatos. Muito obrigado, até a próxima.